Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. Nós tivemos alguns probleminhas ali com os nossos equipamentos da internet. Então, no momento não estará tendo transmissão ao vivo. Se caso chegar a mensagem de algum amigo seu distante, falando: ei, não estou vendo nada aqui pela internet não, o que aconteceu? Aí você já avisa, tivemos alguns problemas técnicos. Se sentir de Deus de dar um computador novo também para mídia social aqui, você é bem-vindo, viu? Deixa Deus te usar, porque foi o nosso computador que resolveu dar um problema ali agora. Mas será gravado essa mensagem para ser postada amanhã às 18 horas no canal do YouTube da comunidade. Você que ainda não nos segue, se inscreva no nosso canal, Comunidade Evangélica de Cruzeiro do Oeste, ou acesse nossas redes sociais, Facebook e Instagram, com o mesmo nome, Comunidade Evangélica de Cruzeiro do Oeste. Amém? Quem encontrou Hebreus capítulo 11, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. É impossível não encontrar mais, né? Tem no Data Show hoje em dia, então ficou fácil. Glória a Deus. Antes da gente ler esse versículo, eu gostaria de orar com os irmãos. Aí sentado mesmo no seu lugar, peço que você feche os olhos nesse instante para nós orarmos. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por essa casa que sempre nos recebe tão bem. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos, pela saúde que temos, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu declaro em nome de Jesus que a palavra que será ministrada essa noite, que venha de encontro ao coração dos seus filhos, que seja a resposta das dúvidas que seus filhos às vezes têm, que seja o consolo de às vezes momentos de crise. Eu declaro em nome de Jesus que a sua mente, o seu coração esteja 100% conectado no Senhor, que todo mal que possa atrapalhar vá embora agora em nome de Jesus. Eu declaro nossos pensamentos cativos no seu trono, em nome de Jesus, amém? Amém. Em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, vamos ler. Olha o que a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que essa parte, olha que incrível, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 6 é o que eu quero dar ênfase nesse momento. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Só até aí. Preste atenção nesse versículo que nós acabamos de ler. Primeira parte que é importante darmos ênfase é na parte onde diz que de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que Deus quer nos ensinar é que aquilo que é original não é deste mundo. Aquilo que realmente é eterno em Deus, como o propósito de Deus, não é aparente, não tem como ver com os olhos naturais. Você vê com a fé e não com vista. Mas a grande ênfase para nós entendermos a mensagem dessa noite está nessa afirmação que Deus fala que sem fé é impossível agradar a Ele. Me responda uma coisa, talvez assim como eu, muitas vezes fiz exatamente essa oração. Quantos aqui entre nós já oraram pedindo para Deus assim: Senhor, que a minha vida seja agradável a Ti, Senhor, que eu venha Te agradar? Quantos aqui já fez essa oração na sua intimidade com Deus? Aí tem mais irmãos, não só eu fiz isso. Mas sabe o que é mais incrível? Que a Bíblia acaba de nos ensinar que existe apenas um jeito de agradarmos a Deus. Diga comigo assim: pela fé. Não, irmão, diga com quem realmente teve aquele almoço de domingo, ok? Pela fé. Pela fé. Exatamente este é o caminho para que nós possamos viver o propósito eterno de Deus, pela fé. Porque sem fé é impossível. E o que é mais incrível nisso? Por que Deus fala que só pela fé você consegue agradá-lo? Porque Deus, digamos que Ele é muito exigente. Eu não sei se na sua casa tem alguém que é muito exigente, talvez seu marido, talvez sua esposa. Você tem alguém na sua casa que é muito exigente?
Graças a Deus na minha casa é uma benção. Minha esposa não é tão exigente assim não. Só o problema é que assim, normalmente é nós que estragamos, né? Porque a cada surpresa o segredo é ter que aumentar o nível da próxima surpresa. Então acaba ficando difícil às vezes, mas brincadeiras à parte, Deus, Ele é um Deus muito exigente. Porque só tem uma forma de realmente agradar a um Deus que é perfeito, a um Deus que é puro, a um Deus que é 100% justo, sendo você também assim. E aí eu lhe pergunto, como é que você vai conseguir agradar Ele então? Pela fé. Porque a fé nos leva a entender que nós temos um representante nessa terra diante de Deus. Que é onde entra agora o tema dessa mensagem. Assim também andai nele. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo de número 2. Nesse versículo está o tema da mensagem dessa noite que nós vamos ensinar. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Colossenses 2:6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Eu vou ler de novo, e se você puder, grife isso na sua Bíblia. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Aí está a revelação de uma vida baseada no centro do coração de Deus, no propósito eterno que Deus tem para você. Você se lembra quando você recebeu a Jesus Cristo? Alguém poderia me falar, como é que faz para receber a Jesus Cristo? O apóstolo já ensinou diversas vezes isso aqui, na maturidade, você aprende logo no início, quando a gente fala sobre o Espírito. O que nós temos que fazer para receber a Jesus Cristo? Alguém responde? Oi? Muito bem, esse é uma aluna que já passou pelas turmas com a gente. Crer e confessar. Mas aonde diz isso? Eu quero que você abra comigo, Romanos capítulo 10. Eu acho que esse é um dos trechos cruciais que todo cristão é bom saber. Porque este é o versículo que você vai ler quando for fazer apelo para alguém. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Olha o que diz, abra comigo, Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Quem está comigo aí? Amém? Olha o que diz. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor. Se com a tua boca o quê? Confessares ao Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esses são os dois princípios da salvação: confessar com a boca e crer no coração. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí está o segredo que tem o poder de mudar a sua vida, irmãos. Acredite, no dia em que esse versículo me saltou aos olhos, que Jesus revelou ao meu coração, era uma pregação de um culto de jovens, que um outro jovem estava pregando. E logo nos primeiros 15 minutos, ele ministrando a palavra, ele falou exatamente esses dois versículos que eu acabei de ler para você. Naquele instante, se ele quisesse levantar um clamor e encerrar o culto, para mim tinha sido mais do que suficiente, porque algo dentro do meu coração virou naquela noite. Assim como nessa noite, algo no seu coração irá virar, e você não só entenderá, mas irá viver uma vida no centro do coração de Deus. Amém? Porque o primeiro passo que nós vemos, o primeiro princípio da salvação é a confissão. A confissão para a salvação. E a salvação nada mais é que o resultado do amor de Deus para conosco, ao ponto dele ter dado o Filho dele, o seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação para nós nada mais é que o resultado da expressão do amor de Deus para nós, irmãos. Eu não sei se você sabia, mas o fundamento correto da fé
é o amor. Mas qual outro fundamento alguém viria a uma igreja se não fosse o amor? Eu vou te falar. Sabe qual que é o primeiro fundamento que muitas vezes, a primeira motivação que muitas vezes nos traz à igreja? A primeira das coisas normalmente é o medo. Eu lembro quando eu era mais novo, eu vinha na igreja porque eu tinha medo de ir para o inferno. Então eu pensava, Jesus, eu tenho que ir para a igreja, porque vai que ele volta e eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Segundo, o medo normalmente são problemas que você não está conseguindo resolver. Então você vem com o coração de resolver um problema. Qual que é o problema dessa motivação errada? É que quando resolver você vai embora. Muitos outros, às vezes os jovens, vêm por obrigação. Às vezes porque o pai vem, porque a mãe vem, porque o tio vem, são obrigados a vir. Não que você não deva trazer seu filho, certo? Mas se ele cresce com essa motivação durante toda a sua vida, quando ele tiver a maioridade ele vai embora. E nunca mais pisa numa igreja. Então é importante entendermos e alinharmos o nosso coração a uma motivação certa de fé. Olha o que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, abra comigo, Gálatas capítulo 5, versículo de número 5. Esse versículo nos prova que a base da fé é o amor. Gálatas 5:5 diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. E por que é tão crucial que você entenda isso nessa mensagem de hoje, irmão? Porque quanto maior for a clareza que você tem do amor de Deus para com a sua vida, maior serão as bênçãos de Deus que você irá tomar posse para a tua vida. Porque o primeiro fundamento da fé é entender o amor, é entender que somos amados. Logo quem é amado entra em ousadia na presença de seu Pai. Por isso que é importante. Mas o que acontece? Hoje ainda vivemos uma geração que tem muito mais um pensamento e um olhar para um Deus que é juiz e que está ansioso para pesar a mão sobre a sua vida e fazer justiça em tudo aquilo que um dia se fez de errado, do que um Pai amoroso, que é misericordioso, está desejoso em te abençoar. Mas eu também não lhe culpo se você tem essa imagem de Deus, porque infelizmente existem muitas imagens de Deus que foi construída em nossa vida, que foi construída errada. A primeira referência que é construída em nosso coração de uma imagem de Deus, nossos pais. Então a primeira imagem de Deus para nós foi o nosso pai terrestre. E aí às vezes pode ser um grande problema, sabe por quê? Porque muitas vezes eu atendo jovens ou a gente conversa com outros irmãos, e existem casos de crianças, de filhos que foram abusados pelo próprio pai. Existem casos de filhos que a vida inteira só apanhou do pai. Não era a ideia de bater para ensinar o caminho correto, era a ideia de bater por talvez um desequilíbrio emocional. E a única coisa que gerou no coração do filho não foi respeito, foi medo. Então a pessoa cresce com esse sentimento. Há um tempo atrás o bispo até compartilhou uma mensagem, e ele falou mais ou menos algo sobre isso nesse momento. Sobre a imagem que nós temos de Deus, muitas vezes é espelhado pela imagem que temos de nossos pais. Só que eu não estou aqui para trazer um culpado de quem falhou na sua criação ou não, irmãos. O Evangelho não traz culpados. Muitas pessoas pensaram que quando Jesus viesse para a terra, ele iria trazer uma nova demanda, porque Moisés, sendo servo, trouxe demandas tão grandes, imagina o próprio Filho de Deus. Só que Jesus não veio trazer demandas, Jesus veio trazer a provisão. Eu não estou aqui para te mostrar culpado. Eu nem quero que você saia daqui procurando um culpado. Eu estou aqui para te apresentar mais uma vez o Evangelho, o propósito de Deus. Eu estou aqui para te apresentar a solução que já está dentro de você. Posso ouvir um amém? A solução daquilo que você procura resolver já foi colocada dentro de você. E o que é mais incrível é que existe uma segunda referência de Deus para nós: a forma como nós fomos ensinados desde pequeno. A teologia, o próprio ensino da palavra. Não sei se você se recorda lá na época que você ia na escolinha dominical, ou na época que você fazia catequese, ou na época em que você
começou a caminhar aos passos de Jesus, começou a frequentar uma igreja, e você você aprendeu uma imagem de Deus que talvez hoje seja um pouco incoerente. Então, existem esses dois fundamentos que nos mostram uma imagem de Deus. Mas mais uma vez eu lhe falo, a forma como você vê o próprio Deus, diretamente traz bons resultados ou maus resultados na sua vida. Você vai perceber que o salmista no capítulo 103, versículo 8, ele afirma algumas qualidades que tem em nosso Deus. Salmos 103, versículo de número 8, olha o que a Bíblia diz: misericordioso e piedoso é o nosso Senhor, longânimo e grande em benignidade é o nosso Senhor, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Este é o nosso Deus, aquele que é abençoador, disponível e pronto para te abençoar, aquele que é misericordioso, disponível para lhe perdoar. Essa é a imagem correta de Deus. Lembre sempre disso, irmãos. A maneira como você vê determinará como você irá receber. Grave muito bem essa frase. A maneira como você vê determinará como você irá receber. Sabe por quê? Você conhece algum irmão que aqueles irmãos são bem reclamões, sabe? Sempre está reclamando. Conhece, sim ou não? Fala, rapaz, conheço, está aqui do meu lado. Não fala isso não, misericórdia. Mas sabe aquele irmão que você encontra no mercado e você fala, Jesus, não vou nem perguntar se está tudo bem, porque eu já sei que vai falar. Isso eu aprendi com o apóstolo, muito sábio, o homem de Deus. Eu já chego, tem alguns irmãos que eu encontro no mercado e falo, a paz, e continuo andando, entendeu? Não paro para puxar papo. Um dia eu fiz isso, e fiz a pessoa errada. Falei, a paz, tudo bem? Só para você que é jovem ainda, né? E começou. Cara, eu fiquei quase um tempo inteiro de futebol, eu fiquei uns 45 minutos ouvindo. E sabe o que é o duro? Que se você for na casa dessa pessoa, realmente está ruim mesmo o negócio. E é filho de Deus, abençoado. Mas sabe por que está ruim? Porque a forma como você vê as coisas, assim também será na sua vida. A forma como o homem pensa, assim ele é, diz Provérbios. Então lembre-se dessa verdade, que as coisas vieram daquilo que não era visível. Assim continua sendo na sua vida. Da forma como você recebeu a Jesus, continue também nele. Faz sentido para você isso, sim ou não? A forma como você recebeu a Jesus, continue também nele. Mas você vai perceber que existe uma perspectiva, uma cultura no Brasil que digamos que é um tanto quanto negativa. Vou dar um exemplo. Se hoje um empresário no Brasil acaba falindo a sua empresa, o título que ele ganha é de um fracassado. Só que se você for ali ao lado, ali nos Estados Unidos, você vai perceber que é uma cultura um tanto quanto diferente. Porque se um empresário lá falha a sua empresa, ele ganha um título de experiente. E aí ele vai para uma segunda vez, mais experiente. E se falir, não, vai para uma terceira vez, mais experiente. Até quando? Até quando dá certo. Porque ele sabe que aquilo é só experiência para que ele venha a dar certo. Só que no Brasil normalmente não é assim, porque é uma perspectiva, é uma cultura que foi inserida em nós. É por isso que Deus separa você num determinado tempo da sua vida, te traz para a casa dele, para uma igreja, porque ele quer mudar a cultura que tem dentro do seu coração e inserir a cultura dos céus dentro de você, para que você entenda que você não vive por vista, mas sim por um propósito eterno que ele te chamou desde a fundação do mundo, amém? Então se você começar a pegar as qualidades de Deus para nós, você vai entender logo que Jesus quando veio à terra, ele veio para manifestar um nome apenas, o nome Abba, que significa pai. Em uma tradução, digamos que um pouco mais íntima, porque a ideia do Abba é o papaizinho, é a ideia de você trazer o seu pai para uma intimidade muito maior. Então, Jesus vem com um propósito de manifestar esse nome de Deus para nós.
para te mostrar que Deus é Pai e que você é filho. Logo você é cordeiro com Cristo de tudo aquilo que é de Deus. Você vai perceber que Deus é amor, consequentemente você é amado. Você vai perceber que Deus é puro, que Deus é justo. Consequentemente, por você recebê-lo dentro de você, você se torna justificado pelo Cordeiro. Você se torna puro por ser uma nova criatura com uma nova natureza. Não mais daquele homem caído, mas agora do homem ressurreto, o homem Jesus. E aí você me pergunta, mas Paulo, essas afirmações são muito fortes. Mas é o que Jesus deixou na palavra para mim e para você, irmão. A única coisa que eu te peço nessa noite é que você saia com o seu coração incendiado com essas verdades. Que você saia com a sua fé multiplicada 10 vezes mais deste ambiente. Não aceite você entrar e sair da presença de Deus da mesma forma. Você viu que a gente acabou de ler que Deus é galardoador daqueles que o buscam? O simples fato de você sair da sua casa e vir até aqui para buscar a Deus, o Senhor está galardoando a sua vida. O Senhor está te abençoando neste instante. Então toma posse dessa verdade, irmãos. 1 João capítulo 4 vai afirmar tudo o que eu acabei de te dizer. Eu peço que você abra esse trecho, que você anote, que você grife, que todo dia quando você acordar, você troque os Salmos 23 por esse versículo, ou depois da leitura do primeiro Provérbios, que você vá e leia esse versículo, porque olha o que a Bíblia diz, 1 João capítulo 4, versículo de número 17, quem está comigo aí? Olha o que diz a palavra, 1 João 4,17, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Olha o que Deus está falando, nisto é o perfeito amor, que é a expressão da salvação, o amor para conosco, para que no dia em que você estiver no juízo, perante ao próprio Deus, você entre com confiança. Sabe por quê? Porque você sabe quem é que te representa naquele lugar. Mas olha a continuação desse versículo, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo, irmãos. Essa era a hora que você tinha que dar glória a Deus. Assim como Ele é, somos nós também neste mundo. Você percebe que Jesus foi um grande avivalista em seu tempo. Tanto é que ele foi um líder tão influenciador, que existe um novo tempo após Jesus. O nosso calendário é um calendário cristão, então foi antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi tão impactante nessa terra, que a partir dele um novo tempo se iniciou. E sabe o que é mais incrível? Que ele era aquele que ressuscitava mortos, que ele era aquele que curava enfermos, que ele era aquele que operava milagres e multiplicações. Só que aquele que fez tudo isso, ele diz na própria palavra, que nós faríamos obras ainda maiores que as dele. Você consegue entender a grandeza disso? Então toma posse dessa verdade quando diz que, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Assim como Deus, você com Ele dentro de você, tem os mesmos poderes. Isso é tão importante para que a gente entenda, porque quando você entende isso acerca de Deus, até a sua oração é diferente. Quando eu vou orar na cadeira da bênção, na célula que eu tenho, na minha casa, eu não me lembro de alguma vez que eu orei, Deus abençoe fulano de tal, porque muito mais do que pedir pela bênção, eu entendi que é tomar posse da bênção, porque no dia que você aceitou Jesus Cristo, que você aceitou o sacrifício da cruz de 2000 anos atrás, a bênção já pulou em você. Então o que eu quero que você aprenda nessa noite é que a bênção já está em você, e no instante que você entende tal verdade, até a sua oração muda, até a sua forma de ler a Bíblia muda, até a sua forma de jejuar muda, a sua forma de buscar a Deus muda, porque quando você muda a perspectiva de quem é Deus na sua vida, todas as coisas na sua vida irão mudar. Por quê? Porque nós não vivemos por vista,
E muitos insistem em ver Deus por vista. Ele não é o seu pai terrestre. Então não transfira para ele sentimentos às vezes ruins que você teve com seus pais. Ele é o seu pai celestial. E a Bíblia diz: e se o filho pedir ao pai pães, lhe dará uma pedra? A ideia do versículo é que não, né? Mas talvez tem pai que até deu. Mas isso não é a ênfase, não é o problema, mas a solução, a provisão. Tem uma vírgula naquele versículo e fala: mas eu darei pão. Jesus a todo tempo está te ensinando que Ele veio para trazer provisão na sua vida. Ele veio para elevar um novo nível na sua vida. Não menos, irmão, mas muito mais. Não aceite menos do que aquilo que Jesus escreveu e preparou para a sua vida. Eu percebo que existem pessoas que têm a mesma origem, o mesmo estudo, as mesmas chances e oportunidades, mas alguns crescem e avançam e outros não. Tudo é uma questão de mentalidade, irmãos. É uma questão de mentalidade. Só que quando você entende que Deus colocou em você a mentalidade do próprio Cristo, você percebe que tudo fica diferente. Lembre-se disso. Confessar para a salvação, uma vida que confessa a expressão do amor de Cristo. Esse é o primeiro princípio, que a sua vida será totalmente diferente, transformada, e realmente você viverá alinhado ao propósito de Deus. O segundo princípio é crer com o coração, porque o crer com o coração para a justiça só flui quando há fé. Por quê, Paulo? Porque crer na justiça de Deus é algo um tanto quanto inusitado, porque é sobrenatural. A pessoa que crê na justiça de Deus, crê que é justo como Deus. E se você não tiver sabedoria, dá um ar de soberba, mas não. É só uma questão bíblica mesmo. Que assim como o cordeiro representava a família, a qual o cordeiro morria pela família, assim foi Cristo Jesus em meu e seu lugar. Então Ele veio corrigir essa rota da vida para que você se alinhasse ao propósito dEle eternamente. E olha que incrível, que você crer na justiça de Deus é crer numa obra consumada. Porque todas as promessas que tem na palavra do Senhor, normalmente está escrito no final delas, para aqueles que cumprem a sua lei. E você vai perceber em um momento em que a sua força humana não será capaz de cumprir tudo isso. Mas quando você entende que Cristo foi quem te justificou, e você crê que você é justo por causa de Cristo, você começa a tomar posse de todas as promessas que Jesus comprou e pagou na cruz do Calvário por nossas vidas. Você começa a realmente entender a obra consumada de Deus. Eu lembro um pouco antes de me casar, há uns 5 anos, quase 6 anos atrás, já estou há 5 anos casado, que nós não tínhamos casa, né? Quando a gente falou, queremos nos casar, só que nós não tínhamos casa ainda. E eu lembro que eu subi ali a Avenida Elias Batista, onde atualmente eu moro, e tinha um prédio que estava construindo lá. Eu sempre tive vontade de morar em apartamento, sabe, conhecer como é que era a experiência. Só que é complicado inclusive, né, porque só tem um prédio. Então você fala, rapaz, o trem é meio concorrido para morar no apartamento, né? E aí eles construíram ali um prédio pequeno, de 2 andares só. E eu passava na frente e falei, amor, imagina quando a gente passar desse outro lado da avenida e já abrir o portão do condomínio, dar a volta com a moto lá, entrar lá para dentro, entrar no apartamento, tocar a vida. Eu sempre falava isso, e na verdade na época não tinha nem portão, tinha só aquele zinco na frente das construções, porque estão construindo, né? Mas eu já visualizava aquele portão abrindo e o controle na minha mão, irmãos. E olha que incrível. Quando você começa a visualizar em fé, a segunda coisa significa que você terá uma ação. Porque se você crê, você fala, a Bíblia diz isso. Crie, por isso falei. Então eu cria que aquele apartamento seria nosso. O que eu fui fazer? Eu fui correr atrás daquilo que eu podia correr atrás para poder comprar um apartamento. Só que é incrível que na época eu era um seminarista, e o meu dia a dia era integralmente na igreja, era de manhã, de tarde, de noite. Então eu não tinha um outro trabalho, e na verdade seminarista não é remunerado, ele tem que pagar. Graças a Deus que não precisamos pagar, né? Mas normalmente o seminarista é quem paga. Então eu não tinha uma condição de comprar um apartamento.
mas eu fui atrás, e tudo que estava em minhas mãos eu fiz, e depois eu descansei. E sabe o que aconteceu? Hoje nós moramos lá já faz 5 anos no apartamento. Mas sabe o que é o incrível nessa história? É que quando deu certo, né, as papeladas, o que deram na minha mão foi 2 chaves e o controle de um portão. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui lá abrir o portão, porque na verdade eu já estava abrindo aquele portão já há bastante tempo, só não tinha sido manifesto ainda na minha vida. É isso que Jesus quer nos ensinar, desde os pequenos aos grandes detalhes. Creia e confesse. Creia e confesse. E o crer não está baseado naquilo que os seus olhos têm capacidade de enxergar. Porque se o crer estiver baseado naquilo que você pode enxergar, não é fé. Porque fé é enxergar o que não pode enxergar. Sim ou não? É isso. Então naquele momento eu tomei posse dessa verdade da minha vida, não baseado na minha justiça, porque sinceramente, a Amélia era uma jovem aprendiz. Jovem aprendiz não ganha tanto, digamos assim, não dá para comprar uma casa pelo menos, certo? Quanto mais pagar as coisas que tem numa casa, quem é casado sabe. Você não faz muita coisa não, com o salário de um jovem aprendiz, trabalha só meio período. E eu era um seminarista, de quando em quando eu recebi algumas ofertas aí, mas era pouca, não é muita coisa não, viu? Era só para colocar gasolina na moto e pagar um lanche para minha esposa. E a gente comprou. Sabe por quê? Porque existe uma obra consumada na sua vida, e tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele será aquele que irá prover sobre a sua vida, irmão. Filipenses capítulo 3, versículo 9, já estou caminhando para o final dessa mensagem. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aí está o grande segredo da vida. Não seja achado em você a sua própria justiça, mas a justiça de Deus, através de Cristo Jesus. Não é a busca por Deus que lhe fará abençoado, irmãos. É a certeza de que você já é abençoado, que você terá sucesso em buscar a Deus. É o contrário. Antes de você ser filho, a Bíblia fala: primeiro você confessa, depois você crê. Só que depois que você é filho, você percebe que inverte. Primeiro você crê e depois você fala. Sabe o que ele quer te ensinar? É que antes você tinha que ver. Você primeiro via, aí você falava, e então você cria. Só que agora nós mudamos o nível das coisas. Jesus veio mudar tudo isso de ponta cabeça. Primeiro você crê mesmo não vendo, mesmo sendo impossível ao seu olho natural, mas primeiro você crê, e logo você fala. Vão te chamar de louco. Até me chamaram, primeiro porque eu quis casar cedo. Foi a primeira loucura que falaram que eu fiz. Segundo porque eu queria comprar uma casa e nem trabalho tinha. Acredite, quando você se alinha ao propósito eterno de Deus, Ele será o provedor na sua vida de todas as suas necessidades, amém? Porque os passarinhos não têm uma casa pré-estabelecida. Os lírios dos campos, mesmo sem ninguém, digamos que para cuidá-la, sempre é tão bela e linda. Você consegue entender que Deus cuida de tudo aquilo que Ele criou? Imagine você que é a imagem e semelhança dEle mesmo. Imagina você que se tornou filho dEle. Você consegue entender a grandeza disso? Lembre-se disso, irmão, e que isso seja suficiente para uma vida plena em Deus. Pare de buscar aquilo que Ele já te deu, irmão. Só que muitas pessoas, quando ouvem a verdade acerca da obra consumada, quando ouvem a verdade que existe já um propósito pré-estabelecido, um propósito eterno para a sua vida, muitas pessoas cruzam o braço. Esse é o pensamento brasileiro, mais uma vez entrando em cena. Porque quando a Bíblia fala na nova aliança que ainda tem um mandamento na nova aliança, sabe qual que é? Esforçai-vos em descansar.
E quando o brasileiro ouve isso de descansar, sabe o que ele pensa? Cruzar o braço e parar de trabalhar, acordar às 9 horas da manhã e... Não, meu amigo, está errado, você está maluco? Ué? Vai passar fome desse jeito. Eu conheço pessoas que vão tirar férias e voltam cansados. É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10, quando ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha que poderosa essa afirmação de Paulo. Sabe o que isso quer nos ensinar? Uma vez que você entende que aquilo que Jesus preparou para você já foi consumado, o que falta de nós é manifestarmos, porque aquele que crê que tudo já deu certo, não é o que fica de braços cruzados esperando cair do céu, é o que corre com toda a sua energia em busca do prêmio, da consumação, do troféu da glória de Deus, irmãos. Quando você entende a graça de Cristo na sua vida, ela veio para potencializar aquilo que tem melhor em você, e não para te colocar para baixo, não para fazer menos, mas para fazer muito mais, porém com o coração e a motivação correta. Quando você entende essa verdade, você vem para um culto como hoje, cheio de energia, ansioso para ser alimentado pela palavra, e você vai embora compartilhando aquilo que você recebeu aqui para todo mundo que você encontra. E aí chega amanhã, você vai trabalhar energizado, porque você foi alimentado pela palavra no domingo, e você já está contando os segundos para chegar e vir para a escola de líderes, para aprender um pouco mais, para buscar um pouco mais. E na terça você vai estar na reunião com o discipulado, e na quarta você vai estar na célula, e na quinta-feira você vai estar aplicando o discipulado que Jesus tem posto no teu coração, e na sexta-feira talvez você vai vir aqui no salão orar junto com o pessoal, e no sábado você que é jovem vai estar louco para estar no culto, e domingo você está aqui. E aí eu te pergunto, meu Deus do céu, como é que você aguenta fazer tudo isso? E sabe o que você vai responder? Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa é a verdade da graça de Deus. Ela veio potencializar tudo aquilo que Jesus já colocou dentro do seu coração. Às vezes eu vejo você, Nádia, eu falo, gente, como é que ela consegue estar em todas as coisas desse jeito? E é desde sempre, desde quando eu entrei na igreja, a primeira vez que eu conheci ela, quando eu era líder dos jovens. Eu falava, meu Deus, é muita energia para uma pessoa só. Mas sabe o que é isso? Não é você, é a graça de Deus que está dentro dela. Sabe o que te trouxe aqui? Não é você, é a graça de Deus que está dentro de você. E sabe o que irá manter a sua vida inteira em Deus? A graça de Deus que está em você. Assim como você o recebeu, andai nele. Amém? Tiago vai falar. Um dia eu percebo que o Tiago estava extremamente revoltado. Grupo de louvor, sobe para cá, por favor. Tiago estava um tanto quanto revoltado. E ele falou na palavra. Vocês lembram daquela passagem onde ele diz? Tiago capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Olha isso, por favor, preste atenção nisso, olha aqui para mim. Olha o que Tiago está afirmando, ele está indignado na verdade. Quando você lê esse versículo na sua casa, coloca bastante energia nele, porque Tiago está indignado, porque ele fala: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? Porventura a fé pode salvá-los? E se o irmão ou a irmã estiver nus e estiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito vem daí? Olha o que Tiago diz. O que é que adianta Jesus morrer na cruz do Calvário, inserir dentro de você o Espírito Santo, o selo da sua salvação, e não tiver obras? Então não valeu de nada. Mas um dia nós chegaremos diante de Deus e nós iremos afirmar que acabou meu tempo. Um dia nós chegaremos diante de Deus e iremos afirmar: Jesus, a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei mais do que todos,
Não tinha dia, não tinha noite, não tinha manhã, não tinha final de semana, mas antes trabalhei mais do que todos, e não me cansei, porque eu trabalhei no Senhor, porque não foi eu quem fiz, mas foi a sua graça em mim. É isso que Deus preparou para a sua vida, amém? Nesse momento eu quero convidar os irmãos para orar, e nessa oração, não é uma oração onde você irá pedir as coisas que até ontem você estava pedindo. Essa é uma oração que você irá agradecer e tomar posse de que tudo aquilo que até ontem você pediu, Ele já liberou só para você tomar posse em nome de Jesus, amém? Sabe por quê, irmãos? Porque a herança dos pais são os filhos. Sabe o que alegra um pai? Você que é pai aqui nessa terra. Eu ainda não sou o pai biológico aqui nessa terra, então eu ainda não sei qual é a alegria de ver meu filho crescendo, sendo alfabetizado, entrando numa boa faculdade, se dando bem na vida, prosperando, casando. Eu ainda não tive esse sentimento, mas as pessoas que eu conheço que têm filhos e que têm crescido e prosperado, eu percebo que chega a brilhar os olhos quando olha para os filhos prosperando. Esse é o sentimento que você vai ter a partir de hoje acerca de Deus na sua vida, porque a alegria de Deus é ver os filhos deles prosperarem, a alegria de Deus é ver você prosperar. Então o que até ontem você estava pedindo, Deus, eu quero a minha casa própria, hoje você vai orar, Deus, obrigado pela minha casa própria. Deus, não mais eu quero o meu carro que vai me ajudar nos dias de chuva, vim para a igreja. Mas você vai orar, Deus, obrigado pelo carro que o Senhor já me deu. É um momento em que Deus vai virar uma chave em nossos corações. Um mês novo está se iniciando, já está acabando mais um mês, Jesus está voando. Mas eu creio que será um tempo profético para a nossa vida, porque mesmo mundialmente estamos vivendo uma crise, o Senhor te separou para prosperar, em nome de Jesus, amém?